Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eric Zacro, Garoto Brasília, aqui na área. O maior amante de carros antigos, ônibus, Fusca e Volkswagen Brasília da internet. Seguinte galera, hoje o tema que eu quero abordar com vocês é sobre os carros sobre a Ford no Brasil, a Ford no mundo. Fazer um apanhado geral com vocês aqui sobre a Ford Motor Company no mundo. Fazer um apanhado desde quando ela surgiu, lá no final dos anos 90 do século XIX até os dias atuais. Então venha comigo, vocês vão acompanhar esse vídeo aí, vocês vão ficar sabendo. Vamos lá. Então galera, como vocês sabem, lá em 1890, 1895, Henry Ford teve a ideia de produzir automóveis nos Estados Unidos, para que assim ele pudesse fazer carros populares para que todo norte-americano e estadunidense pudesse ter um carro em casa. Poder se deslocar da casa para o trabalho, da casa para o lazer, da casa para estudar e assim por diante. E assim foi a ideia de Henry Ford produzir o carro de passeio popular dos Estados Unidos com os modelos chamados Ford A e Ford T. E como vocês podem ver, galera, a ideia foi tão genial que ele logo começou a expandir a sua indústria automobilística Ford Motor Company para outros lugares do globo. Porém, em 1912, 1913 mais ou menos, Henry Ford trouxe para o Brasil a ideia de criar a Fordland, de fazer uma indústria automobilística no meio da floresta amazônica, lá entre os estados do Amapá e do Pará. Só que naquela época tinha um porém, porque como tinha a seringueira da Amazônia, tinha a seringueira da Malásia. A seringueira da Malásia era mais vantajosa em termos. E de como descobrir a borracha sintética, aí então, nesse primeiro momento, Henry Ford abandonou a ideia de criar uma indústria automobilística na Amazônia brasileira. Abandonou a ideia porque a borracha sintética estava vindo com tudo, a seringueira já era praticamente uma coisa obsoleta, e acabou que ficou por isso mesmo. Até que anos mais tarde, em 2019, o que acontece? 1919, correto. Em 1919, Henry Ford instala sua fábrica de motores no Brasil, se instalando principalmente em São Paulo, no bairro de Ipiranga, onde começou a fazer pequenos modelos assim de caminhões, dessas fábricas aí. Esses pequenos motores aí, esses pequenos automóveis aí começaram a serem feitos no bairro de Ipiranga, numa fabriqueta praticamente, assim, igual quando o Fusca foi feito em 1953 no galpão onde hoje é um hipermercado. Antigamente a Brasmotor começou a montar o Fusca no Brasil. Aí o que acontece, gente? A Ford começou a se desenvolver no Brasil. Começou a se desenvolver, começou a fazer automóveis de passeio, começou a fazer várias coisas. E assim, praticamente, ela começou a sua vinda ao Brasil crescendo aos poucos. Até que em 1967, ela adquire a Willys Overland. A Willys Overland no Brasil fabricava era Willys, Rural, e depois a Rural virou Ford F-75, e vieram ao Picasso com F1000, F10, F100, F11000, que era aquele caminhãozão grandão, parrudo. E a Ford sempre teve fama de fazer carros e caminhões com motores parrudos, assim como a sua concorrente General Motors Chevrolet. E o que acontece? Em 1967 ela adquire a Willys Overland. Em 1973 em 1967 temos o lançamento do Ford Galaxy do Brasil, Ford Galaxy, que depois teve as versões Galaxy LTD, Landau, e só Galaxy, que era a basicona. Aí o que acontece? O Galaxy foi um carro que ganhou carro que ganhou a preferência das famílias mais ricas no Brasil, e consequentemente as famílias mais ricas passaram a utilizar esse tipo de automóvel para poder assim se deslocar para o trabalho, para o lazer, para várias coisas no dia a dia, vários tipos de transporte no dia a dia. E assim, 2 anos depois do lançamento do Galaxy 67, teve o lançamento do Ford Corcel. Teve o lançamento do Ford Corcel GT, Ford Corcel Coupé e o Ford Corcel 4 portas.
Em 1973, em 73, tivemos o lançamento do Maverick, Ford Maverick, que durou até 77, que foi aquela coisa dos erros e acertos da Ford no Brasil. Tivemos os erros e acertos da Ford no Brasil com o Ford Maverick, que durou cerca de 4 anos no mercado, porque o Maverick era um carro que era potente, era parrudo, motorzão V8, 8 cilindros, e que consequentemente bebia bastante, consumia bastante combustível, e era um carro que competia com o Chevette, com a Brasília, e com o Fiat 147 na categoria dos carros médios, pequenos a médios ali. E o que acontece? Depois desse período aí que ela passou, teve, nos anos 80 a Ford veio com Del Rey. Em 83, alguns anos aí, em 83, 82, 83, a Ford encerra a produção do Landau. Tivemos aí nesse meio tempo, entre 80 e 83, o lançamento da série especial do Ford Landau, que foi a série, como é que podemos dizer? A série do Ford Galaxy, dos 60 anos da Ford do Brasil, que comemorou entre 81 e 82, se não me engano, naquela época. Teve uma série especial dos 60 anos da Ford do Brasil. Vocês podem ver, procurem no Regional de Campinas, aí vocês vão ver Ford Galaxy série especial 60 anos de Brasil, que foi lá no começo dos anos 80. Aí surgiu o Del Rey foi um carro que fez sucesso pela conta. Quem não se lembra do Del Rey Guia? Aí depois veio Escort, veio a Auto Latino, que tinha Escort XR3 com motor AP da Volkswagen, e que consequentemente tinha Paraty, Voyage, Saveiro e Gol com motor CHT, que era 1.6, que era o AE Alta Economia. E tinha-se também o Escort R3, o Versailles, o Verona com motor AP 1.8 da Volkswagen, mecânica Volkswagen. A troca de projetos entre a Volkswagen e a Ford no Brasil naquela época. Aí passou tudo isso, chegamos aos anos 2000, até o começo dos anos 2000, a Ford era das 4 grandes. Naquela época, as 4 grandes eram Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. Aí passou um tempo, podemos ver o seguinte, que a Ford... deixa eu ajustar a câmera aqui, galera. O que acontece? A Ford caiu para a 7ª posição, que foi de uns 10 a 15 anos para cá, a Ford passou para a 7ª posição, porque carros como HB20, como o Etios da Toyota, o HB20 que é da Hyundai, né, foram carros que vieram para quebrar paradigmas no mercado de sedãs e hatches médios e compactos do Brasil, carros ditos populares e nem tão populares assim, porque são carros que têm um custo elevado e muita tecnologia embarcada. Mas se vocês forem ver, a Ford não queria mais competir com os asiáticos. O que aconteceu em 2021 começou o fechamento de fábricas na Austrália, na Índia, na Bélgica, na Alemanha. No Brasil fechou a fábrica de Taubaté, a de São Bernardo do Campo, a de Camaçari na Bahia e de Horizonte no Ceará, onde fazia os Jeep Troller. Aí como vocês podem ver, mesmo se fosse assim, nem se a GM... Nem se o governo, na verdade, nem se o governo brasileiro, o governo federal, fizesse uma medida provisória para o povo comprar carros da Ford, ia adiantar, porque não ia ter como. Porque a Ford, mesmo tendo carros, o carro fabricava o Casinho, o Focus e o Fiesta. O Casinho, o Focus e o Fiesta não eram carros assim que eram... Até tinham qualidade, mas eram muito inferiores ao Gol, ao Voyage, ao Etios Sedan, ao Etios Hatch, a todos esses carros de HB20, Onix, Mob da Fiat, Onix da GM, era muito inferior a todos esses carros aí. Aí não tinha pra onde correr. O que aconteceu? A Ford se reestruturou, passou a focar mais em Mustang, em Ranger e nos caminhões que ela fabricava. Ela não ia querer mais competir com europeus e asiáticos. Aí foi aí que a Ford começou toda a reestruturação no Brasil e no mundo, fechando fábricas pelo mundo, mantendo só nos Estados Unidos e na Argentina, que era um ponto estratégico ali onde fabricaria o Ford Ka ali na Argentina para atender o mercado brasileiro e o mercado latino-americano, sul-americano ali. Então, galera, essa é a história da Ford que eu tenho para contar para vocês aí. Vocês podem ver que a Ford é uma fábrica assim, que tem toda a sua história. O Henry Ford tem uma história bacana com a administração, ele era um cara visionário. Assim como o Chevrolet, que criou a marca Chevrolet, que tinha a Buick, a General Motors, a Chevrolet,
e várias outras marcas junto que compõem o conglomerado de indústria General Motors Company. Se vocês forem ver, é bem bacana a gente fazer essas análises aí e estudar, porque fomos ver, tem toda uma trajetória, toda perspectiva de mercado, os erros e acertos, é importante a gente analisar isso. Então, galera, eu peço para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo informativo, sei que o vídeo estendeu um pouquinho, tá em 10 minutos e tudo mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, de ver carros, só você saber curiosidades sobre carros antigos, sobre o mercado, sobre novidades, sobre as tendências, sobre o passado, a nostalgia. A nostalgia que podemos usar igual aquela música que que o meu colega Pedro Landgraf do canal PL usou. Você foi o maior dos meus casos. Tem carros na nossa vida que são o maior dos nossos casos, alguns automóveis, né, galera? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o joinha, ative o sininho e se inscreve no canal para ficar por dentro das notificações. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu. Falou, até a próxima, galera. Fui. Valeu.